Sagitário, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva. Não força nada aí para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Sagitário. Eu quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar deixando o seu like, o seu hype, é muito importante para você me ajudar a continuar crescendo este canal, crescendo a nossa família, para que essa leitura ela possa também alcançar mais pessoas. E eu quero lembrar você que aqui abaixo na descrição você encontrará as informações sobre os nossos serviços e produtos. Sempre estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual. Não fique dependente aí de uma outra pessoa, certo? E para você que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante, tem as nossas formações aqui também na descrição, ok? Vamos lá então, abrir a sua leitura de hoje com os protetores da floresta. Por favor, espiritualidade da luz, o que Sagitário precisa saber ouvir nesse momento, por favor? O gato do mato, a ovelha, o morcego e a truta. Fundo de deck nós temos o esquilo. Diferente, Sagitário, da leitura de Libra, né, que eu gravei algumas leituras aqui atrás, a sua leitura, o recado ele é oposto. É hora aqui de você começar a fazer alguma coisa, tá? Na leitura de Libra pedia para eles esperarem um tempo específico, que foi até passado ali pela espiritualidade, mas no teu caso aqui, não. No teu caso aqui, olha, a tua intuição, o morcego, já está falando para você que é hora de você agir, que é hora de você sair, né, dessa posição. O morcego, ele lembra muito o pendurado, né? O arcano aí de número 12, arcano maior de número 12, o pendurado. Só que aqui você pode ver que ele já está ali na posição, né, de saída para voar, e aí isso pode representar aqui na sua leitura, essa energia de ação, de atitude. E a ovelha também, ela fala de compromisso, responsabilidade, devoção, dedicação dentro de alguma questão. E o tempo de espera, né, do gato do mato aqui, ele acabou para você. Dentro do contexto, né, de que alguns aqui talvez você tinha até sim alguma questão de limite, no sentido de tempo, né, para cumprir alguma coisa, para que você sim desse uma resposta em relação a algo, e parece que o tempo aqui ele acabou. A sua leitura, Sagitário, ela tem muitas cartas, né? 3 cartas aqui, na verdade, de fundo negro. As cartas aqui de fundo negro falam muito do espiritual. É como se elas fossem os arcanos maiores do tarô, né? Aqui não é um tarô, é um oráculo. Mas é como se fossem os arcanos maiores aí do tarô. Então aqui eu poderia dizer também que a própria espiritualidade, ela vem dizer para você nessa leitura que o seu tempo de espera acabou. Então aqui se você, de repente, até mesmo pode ter pedido a espiritualidade, ó, agora não vai dar para fazer tal coisa, né, etc e tal, espera um pouco, é como se eles estão falando, olha, agora já dá para você fazer. A limpeza que tinha que ser feita na sua vida, ou aqui alguma espécie de resolução, me parece que foi resolvido. E assim, não significa que tudo se resolveu, que a sua vida está um mar de rosas, né, perfeita para você fazer o que você quiser. Não, aqui você tem aí os seus problemas, né, as suas questões para resolver, mas aqui você não está talvez tão afogado mais quanto você estava anteriormente quando você pediu esse tempo aqui para a espiritualidade, ou até mesmo você deu esse tempo para você mesmo. Aqui é a hora, ó, de trabalhar, você foi preparado. Eu vejo aqui na sua leitura, tá no oculto da mesma, uma certa questão de, para alguns aí, um chamado espiritual. Pode ser que você tenha aqui uma missão, você descobriu o que é, mas você não colocou em prática. Você pediu aqui alguma espera, né? Você falou, ah, não, é hora de fazer isso, eu vou deixar isso aqui um pouco de lado e vou resolver outra área da minha vida. Aí você resolveu parcialmente, né, ou completamente o que você tinha para resolver e agora você está pronto. Tá? Aqui tem um chamado aí. Aqui é a questão do telefone, né? O telefone que toca de lá para cá para você atender. Mais uma, por favor. Exatamente, ó, a aranha. A sua leitura é interessante que ela fala muito de trabalho, mas não trabalho assim no sentido condicionado, né? Assim, trabalhar para uma empresa, trabalhar para alguém, trabalhar para tal coisa. Aqui é trabalho num sentido amplo, no sentido geral.
Trabalho que vai para o lado de dedicação, de compromisso, de responsabilidade. E é interessante porque a aranha ela vem com a flor do maracujá, que também fala de uma certa passividade. Então aqui não é hora mais dessa passividade, não é mais hora dessa inércia. É hora de você incorporar aqui o arquétipo da aranha e você começar a tecer a sua teia, fazer o seu trabalho, dedicar-se aqui ao seu chamado. Ó, novamente, tá vendo? Você ultrapassou algum obstáculo. Aqui você tem o veado no fundo do deck, junto com a cobra. E aí, por você ter ultrapassado este obstáculo, agora você pode recomeçar aqui. Ou começar a fazer o que você deixou para depois, né? Clarifica para mim a ovelha. O coiote. Cuidado aqui, Sagitário, com a autossabotagem, tá? Olha só, mais uma carta, né, de fundo negro aqui. Então aqui bem forte a energia espiritual na sua leitura. E eles pedem para você tomar cuidado com a autossabotagem, porque aqui você pode ter uma ideia de que você não está preparado, que não é a hora, que tem que esperar alguma coisa, que alguma coisa tem que acontecer. E é interessante porque aqui eu não vejo que de tudo a espiritualidade ela esteja falando de alguma questão de recurso. Ou você tem o recurso que você precisa, ou aqui nada tem a ver com recurso. A questão é você. Porque eu sinto que eles estão falando com você e não com alguma coisa que você precisa para começar algo, né? Ó, a borboleta, que também fala, né? De você acreditar em você. A sua leitura também ela traz uma questão de você estar fugindo de algo. Não existe aqui obrigação, né? Você não é obrigado a nada. Ó, confirmando, tá vendo? 5 de espadas aqui. Alguns aqui estão fugindo de uma batalha, né? Mas aqui não é batalha no sentido de o que você tem para fazer é algo difícil, né? Pode até ser, mas não batalha dentro desse contexto limitante, né? Onde, se não for difícil, não tem resultado, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Coisas aí desse tipo. Mas aqui do contexto de que, assim, tem algo para você enfrentar. Tem, ó, tá vendo? 5 de espadas com 7 de espadas aqui. Isso aqui é autossabotagem, tá? Não tem uma outra palavra aí. Vamos ver o que mais aqui, Sagitário, com o tarô. O que mais, por favor? A Imperatriz. O carro, né? 2 arcanos maiores aqui, bem fortes também. Outro arcano maior, exatamente, que é a energia espiritual, né? Que havia aparecido aqui com o oráculo também para você. Que você tem aí, Sagitário, um chamado espiritual. Não é para todos, né, que estão aqui nessa leitura. E quando eu falo de chamado espiritual, não é necessariamente você trabalhar com a espiritualidade, né, ou para a espiritualidade dentro do contexto de coisas espirituais. Aqui pode ser você trabalhar na padaria, no mercado, mas a espiritualidade ela vai estar utilizando, né, você naquele cargo que você tem para que seja cumprido algo na tua vida, na vida de uma outra pessoa, daquele ambiente no qual você está inserido. Você sabe o que você precisa agora. Muita energia feminina, olha, aqui na sua leitura, né? Alguns aqui podem ter adquirido um conhecimento e não colocaram nunca esse conhecimento em prática. Será que quando você aprendeu, né, você sabia que tinha algo além do aprendizado? Cavaleiro de Espadas, mais um chamado aqui para a ação, para a atitude. E o Cavaleiro de Espadas, diferente do Cavaleiro de Fogo, ele fala, né, de algo que é para ontem. Não é nem para hoje ou para amanhã, é para ontem, né? Então, alguns aqui você pode estar atrasando algo. Este algo aqui, né? Tem como a gente saber, Tarô, do que estamos falando aqui, que eles precisam colocar em prática, ou né, diferente para cada um, pela energia ser geral?
alguma área da vida. Rei de espadas, pajem de copas e um 4 de copas. Aqui não estão falando o que é Sagitário, mas eu vejo que é como se tivesse sido entregue alguma coisa para você aqui. E você ficou com isso para usar isso em algum momento, simbolicamente falando, tá? Pode ter sido entregue para você algum conhecimento, alguma experiência que você passou e você adquiriu uma sabedoria, agora é hora de você colocá-la em prática aí na tua vida. Para alguns aqui você sentiu algo e nesse sentimento você entendeu que alguma coisa você tinha que fazer em algum momento, mas depois você desanimou. 4 de copas, né? Tá vendo que ali, olha, a 4ª copa você nem vê. E eu, né, sempre falo uma coisa, os ases no tarô, por exemplo, né, que eles são entregues por mãos não humanizadas, porque aqui, por exemplo, você não tem um outro corpo, né? Uma outra pessoa ali entregando essa 4ª copa aqui, é somente uma mão. Então, eu vejo muito como a própria espiritualidade. Aqui é como se já tivessem te entregado algo, mas você não fez nada com isso naquele momento porque não era a hora, mas agora é. Para alguns pode ser até literal, né? Você tem alguma ferramenta, algum material que você não está usando. O que é a aranha? O mundo e rainha de espadas. O que impedia aqui ou atrapalhava você, Sagitário, acabou. Só que é como se talvez você não tenha tido essa percepção, né? Vamos dizer assim. 5 de copas. Alguns aqui, alguma coisa na sua vida realmente, né, foi aí finalizada, só que é como se você tivesse meio que preso no que você perdeu, ou no que saiu, no que acabou, no que terminou. Se aqui, por exemplo, foi um relacionamento, né, é como se alguns aqui estivessem ainda no luto desse relacionamento. Mas o cuidado que eles estão trazendo aqui para você também é em você não prolongar esse processo. Porque do outro lado tem esse chamado aqui. Então, às vezes eu estou imerso ali numa questão, sim, né, de uma certa perda, tudo bem, porque a gente tem que viver o nosso luto, mas eu estou, ou eu tenho uma tendência aqui a prolongar esse luto, a prolongar esse estado de perda. E aí eu tenho outra coisa, outra área da minha vida, outra situação aqui para ver, para poder dar conta, mas eu estou ali envolvido nessa perda. Eu não estou vendo o direcionamento, olha, tá vendo? Rainha de espadas. Eu não estou vendo o direcionamento que está sendo dado aqui para mim. 2 de fogo, 3 de fogo, a justiça, as de fogo. O que eles podem fazer, tarô, para perceber que é a hora aqui? Ouvir a sua intuição, já tinha falado aqui, né? Com a energia do morcego, ouça a sua intuição. Rei de copas, e aqui muito a nível emocional, então você pode ter aquela intuição mais emocional, né, a nível de pressentimento, a nível de você realmente sentir algo no seu peito, na tua energia. Nove de ouros. Trabalhe, Sagitário, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Por quê? Porque se você confia em você, né, se você está bem com você mesmo, você tem facilidade de perceber os direcionamentos aí espirituais na tua vida. Agora, se você está perdido, nebuloso, triste, confuso, ansioso, aí fica um pouco mais difícil, né? Aí primeiro você tem que cuidar dessas questões para que depois talvez você vai entender ou ver o que a espiritualidade está trazendo para você. 8 de copas, cuidado aqui com distrações aí. Cuidado também com coisas aqui do passado que podem tentar distrair você. Na verdade eles estão falando aqui, não a coisa, mas você se distrair com algo ou alguém do passado. 9 de fogo, cuidado também com orgulho,
com a resistência. Aqui eles falam, né? Você não é obrigado a nada, assim como foi dito na leitura de Libra, né? Mas, se a espiritualidade, né, ela está dispondo de tempo, energia para chegar aqui e falar para você essa questão, tem aqui um propósito na tua vida, né? Porque aí depois você chega lá no plano espiritual, quando você desencarnar aí, e aí você vai ver, eu não fiz tal coisa que eu tinha que fazer, né? Então eu quero voltar, entendeu? Ou também, não sei se a oportunidade, a questão que está aqui, ela poderia ser feita numa outra, num outro momento na sua vida, ou o quanto você prolongar isso, o quanto vai ser bom para você ou vai ser ruim. Então, assim, tem várias coisas, né? A gente não tem resposta, mas a gente tem o que está aqui na leitura. Algo mais aqui que eles precisam fazer? 2 de fogo. E 7 de água. Aqui eles falam, Sagitário, para você se organizar, tá? Porque assim, alguns aqui ainda tem coisas, né, para resolver, ou exatamente aquela primeira coisa que fez com que você deixasse essa daqui um pouco de lado, ainda não se resolveu de maneira completa. E aí você tem, né, que continuar lidando com ela e agora começar a lidar com essa outra aqui. Então assim, organize-se e veja quais são as suas prioridades nesse momento, porém, coloque essa daqui como uma delas. Talvez a primeira, né, delas aí na tua vida. Aqui vamos saber um conselho final para você. Conselho final para Sagitário, por favor. Temos aqui o Caçador. Aqui a espiritualidade ela pede, Sagitário, para você olhar para dentro de você mesmo e verificar ao que você ainda teme. Realmente aqui tem, né, uma questão de você temer a algo. Só que não sei se você tem a resposta disso. Então aqui é um chamado para você olhar aí para dentro e ver, né, o que você ainda teme que está fazendo, né, com que você também não coloque em prática essa questão aqui, ok? Então é isso, Sagitário, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.